Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa primeira aula, né, o nosso primeiro podcast, cuja qual a gente vai abordar o tema sobre definição de psicopatologia, baseado no capítulo 2 do Paulo Del Galarrondo, o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Esse livro vocês têm acesso ao EduBox, tá ok? Hoje, então, a gente vai estar terminando, finalizando esse conteúdo do capítulo 2 desse livro, abordando aí o tema propriamente, a definição de psicopatologia, tá ok? A gente tinha começado a discutir em sala de aula a respeito desse capítulo, no entanto, houve algumas variáveis no decorrer do dia da aula e a gente não conseguiu terminar esse conteúdo. Então, vou estar retomando alguns pontos e aí a gente tenta, vamos buscar finalizar esse capítulo no dia de hoje e já dando algumas orientações para vocês em relação à atividade e as demais aulas como que serão prosseguidas, tá ok? Então vamos lá. Tendo em vista isso, a gente vai começar aí falando um pouquinho de uma citação, tá, do Jean Piaget, que ele apresenta de uma forma maestral a respeito das questões psicológicas, tá? Em relação ao fenômeno psicopatológico. Então, acho que essa citação de Piaget é importante a gente começar com ela, porque ela dá uma luz para nós, um norte também, mostrando que o fenômeno psicológico, psicopatológico, ele não é um fenômeno apenas de ordem biológica, tá? Mas é multicausal, tá? Então a citação diz dessa forma: um fenômeno é sempre biológico em suas raízes e social em sua extensão final. Mas nós não nos devemos esquecer também de que entre esses dois elementos, o fenômeno biológico e social, ele é mental também, tá? Então, nós precisamos estar claro que esse fenômeno psicopatológico não é apenas de ordem biológica, tá? Mas também tem as suas raízes no âmbito social e a gente precisa entender que é fruto também de um fator mental do sujeito, produção do fator mental desse indivíduo que apresenta esse fenômeno psicopatológico. Então, aqui fica claro e evidente, quando Jean Piaget apresenta a sua frase, que nós não podemos olhar o sujeito de uma forma fragmentada ou apenas com um recorte, mas eu devo olhar esse sujeito como um todo. Então eu preciso olhar esse sujeito na sua extensão total. Eu preciso olhar esse sujeito de uma forma biopsicossocial. Tá? Então eu preciso olhar a questão biológica desse sujeito, eu preciso olhar as questões psicológicas que esse sujeito também apresenta, mas não posso deixar também de lado as questões sociais, as questões econômicas, as questões culturais. Eu preciso também observar aonde esse sujeito está inserido, aonde esse sujeito transita, e entender que a partir desse processo, esse sujeito produz, através do seu psiquismo, esses fenômenos psicopatológicos, através de uma construção também social. Tá ok? Então a gente precisa olhar esse sujeito não de uma forma fragmentada, mas como um todo. Bem, ainda na definição da psicopatologia,
vocês podem notar que o Del Galarrondo vai fazer uma menção do Campbell, de 1986, quando ele define o que é psicopatologia. E o Campbell, ele vai dizer que a psicopatologia, ela precisa ser vista, ela precisa ser compreendida como um ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental. Então, a psicopatologia, como definição para Campbell, ela é um ramo da ciência natural, das ciências naturais, tá? Que tem como objetivo, como essência, tratar, olhar de uma forma mais clara, mais objetiva para a doença mental, para os transtornos mentais que o sujeito vem vivenciando, vem apresentando, tá? Então, nós precisamos olhar esse sujeito, quais são os sinais que ele vem apresentando, quais são as causas, tá? Quais são as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e as suas formas de manifestação. Então eu preciso olhar as doenças mentais, os transtornos mentais, de uma forma como um todo. Quais são as suas causas, suas sintomatologias, tá? As suas causas, quais são as mudanças estruturais, quais são as suas mudanças e funções associadas a esse transtorno e as suas transformações e suas formas de manifestação do sujeito, né, através do transtorno apresentado por esse sujeito. Quais são as manifestações? Como que esse transtorno se manifesta, tá ok? Então a gente precisa observar isso nesse sujeito que apresenta algum tipo de transtorno psicopatológico. Então Campbell vai definir aí a psicopatologia como um ramo da ciência que trata da natureza essencial do transtorno mental, olhando de uma forma objetiva as suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e as suas formas de manifestações, né? Porque nós não temos apenas um produto pronto, determinado, né, fechado. Nós temos aí, na verdade, o transtorno mental, ele não é apenas fruto de ordem biológica ou social, mas é multicausal, né, multifatorial, e a gente precisa ter essa compreensão. Tá? Outro ponto, que a psicopatologia, em acepção mais ampla, também pode ser definida como um conjunto de conhecimentos referente ao adoecimento mental do ser humano. Tá? Então, ela precisa ser também compreendida de uma forma mais ampla como um conjunto de fatores, multifatorial, né? Um conjunto de fatores referente ao adoecimento, ao sofrimento psíquico desse sujeito, desse ser humano. Tá? É um conhecimento que se esforça por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. Então, o estudo da psicopatologia, tá? Ele vem de uma forma de produzir conhecimento através de uma forma sistemática, tá? Ou seja, com critérios sistemáticos, com o objetivo de elucidativo, de elucidar os casos, entender a essência, as causas, as mudanças do transtorno mental que esse sujeito vem apresentando e desmistificar também, quebrar paradigmas e desmistificar alguns preconceitos já formados ou estabelecidos na criação de rótulos. Tá? Então a gente precisa quebrar, desmistificar essa ideia do rótulo, da rotulação, quando a gente fala em psicopatologia, porque é muito claro essa rotulação quando as pessoas apresentam algum tipo de transtorno psicológico. A gente não passa a olhar esse sujeito como um todo,
né? E aí olha esse sujeito como um rótulo, como um diagnóstico. E nós precisamos olhar esse sujeito além desse diagnóstico que foi posto, que foi colocado, tá? E precisamos desmistificar, quebrar esses rótulos que são apresentados e colocados nesse sujeito. Então, a psicopatologia, ela vem com esse objetivo, né, de produzir um conhecimento na busca por uma sistematização, na busca por elucidação dos casos e também a desmistificação da rotulação, quebrando alguns paradigmas. Tá? Bem, ainda a respeito da definição de psicopatologia, seguimos observando como conhecimento que visa ser científico. Então, como conhecimento que visa ser científico, na produção científica do conhecimento, não inclui critérios de valor, tá? E nem aceita dogmas ou verdades a priori. Então, ainda falando a respeito da definição de psicopatologia como uma ciência, como produto de conhecimento científico, essa ciência não busca ter critérios de valor ou aceitação de dogmas ou produto de uma verdade absoluta a priori. Tá? Ou seja, o psicopatólogo ele não pode jamais se utilizar de rótulos ou de julgamentos moral do seu objeto de estudo. O psicopatólogo não julga moralmente o seu objeto. Ele busca apenas observar, identificar e compreender os diversos elementos da doença mental, os diversos elementos dos transtornos psíquicos que o sujeito apresenta. Então aqui, uma das ferramentas importantes do psicopatólogo é o não julgamento. Tá? É não julgar, é não fazer juízo de valores a respeito do sujeito que apresenta algum tipo de sofrimento psíquico. Outro ponto importante que o psicopatólogo precisa exercer é uma boa observação, uma boa escuta, um bom acolhimento, um bom raporte. É buscar identificar e compreender os diversos elementos, os diversos fatores que está levando esse sujeito ao sofrimento. Tá? Então, nesse viés, o psicopatólogo rejeita qualquer tipo de dogma, seja ele religioso, filosófico, psicológico ou de ordem biológica, pois o que ele busca é o conhecimento. O conhecimento que busca está permanentemente no sujeito. Ou seja, eu preciso dar voz ao sujeito, eu preciso observar o sujeito, porque é o sujeito que vai me trazer informações, que vai me trazer dados, tá? E com isso posso realizar revisões, críticas e reformulações, mas não posso ter o meu produto como um dogma, tá? Nem religioso, filosófico ou psicológico ou de ordem biológica. Eu preciso buscar compreender o sujeito de forma permanente como um todo nesse processo de construção de conhecimento, buscando entender o seu sofrimento psíquico.